Olá, queridos, bem-vindos ao dia 145 de 2024. Sejam todos bem-vindos ao pedacinho da Bíblia, hoje concluindo a leitura do 12º livro da Bíblia, o livro de 2 Reis, capítulos 24 e 25. Vamos lá? Aqui a gente lê a Bíblia, cada pedacinho dela, da primeira e em nome de Jesus, a última página, amém? Cada pedacinho, não pulamos nenhuma parte. Enquanto a gente lê, a gente ora, né? E nós já queremos, Senhor, te agradecer por esse dia 145 de 2024 que o Senhor já fez, né? E já nos concedeu o necessário, amém? Já nos concedeu. Glória a Deus. Aqui estamos nós, Senhor, agradecidos, sim, né? Por cada um dos dias que o Senhor escreveu, planejou para a nossa vida, né? Por cada bênção que o Senhor reservou e guardou para esse dia, né? Nós te agradecemos. Por estar concluindo hoje a leitura, né? De 2 Reis, do 12º livro da Bíblia. O Senhor que tem nos conduzido até aqui nos ajudado, né? É com muita alegria, amém, queridos? Oi, Iso! Bom dia, amor, vamos aqui já atualizando o nosso itinerário, né? Assim, ontem nós fomos até o 23, não é? E hoje, então, nós concluiremos a nossa leitura aqui nos capítulos 24 e 25, né? 2 Reis tem 25 capítulos e hoje nós vamos concluir, amém? Louriston, bom dia! Oi, Jair, bom dia! Bom dia, queridos, sejam todos bem-vindos a esse dia 145 e vamos lá? 2 Reis, capítulo 24, e fez ele, pois bem, nos dias de Jeoaquim, subiu Nabucodonosor, ele mesmo, rei da Babilônia, contra ele, e ele por 3 anos ficou seu servo, então se rebelou contra ele. Lembra que Jeoaquim é aquele a quem Faraó Neco, né? Sim, Neco é o faraó, amém? Do Egito, aqui nos últimos dias de Josias. É ele quem o matou, não foi assim? E então Joacás é levado prisioneiro, é o filho de Josias, ele é levado prisioneiro lá para o Egito. A Bíblia não diz que ele o matou, mas que ali ele morreu. E ele vai colocar em seu lugar ali para reinar, né? Em Jerusalém, sobre o reino do sul, a tribo de Judá, né? E Benjamim e parte da tribo de Levi, um outro filho, né? Assim, de Josias. E o seu nome era Eliaquim, mas ele vai mudar o nome dele para Jeoaquim, então ele fica ali reinando em lugar de seu pai Josias. Ele fez, diferente do seu pai, o que era mal perante o Senhor, né? E assim terminou o capítulo 23, a nossa leitura de ontem. Hoje nós seguimos, então, nos dias de Jeoaquim, né? Subiu agora Nabucodonosor, agora o império, né, da Babilônia, depois do império da Assíria, está emergindo, né? Digamos assim. Então subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra ele, e ele por 3 anos ficou seu servo, então se rebelou contra ele. Enviou o Senhor contra Jeoaquim bandos de caldeus e bandos de sírios, se referindo não à Assíria, mas à Síria mesmo, sírios, e de moabitas, e dos filhos de Amon, enviou-os contra Judá para os destruir, segundo a palavra que o Senhor falara pelos profetas seus servos. Ou seja, nós agora estamos aqui testemunhando, né, assim, ou acompanhando o cumprimento, por exemplo, da profecia de Uda nos tempos de Josias, né, assim,
depois de todos esses reinos e reinados, né, esses reis que fizeram o que era mal perante o Senhor, agora chegou a conta, né? Vamos dizer assim, a maldição que veio sobre Jerusalém por causa do pecado deles. Por exemplo, ergueram um altar a Baal dentro do santuário, né? Dentro da casa de Deus, do templo do Senhor. Foi uma das abominações, né, assim, e não só a Baal, ao sol, à lua e tantos outros deuses pagãos, né, assim, médiuns, feiticeiros, né, assim, ou seja, eles imitando os costumes pagãos, né, e as suas abominações, e assim desprezando e abandonando a Deus, né. Então, o Senhor, inclusive os capítulos 24 e 25, queridos, que é como termina, né, a leitura do livro de 2 Reis, está muito bem também descrito lá no livro de Jeremias. O que Jeremias vai profetizar ali no livro que tem o seu nome, né? Jeremias está profetizando em Jerusalém, ele permanece lá no tempo do exílio que vai começar agora, que são aqueles 70 anos, né, assim, que os judeus vão passar na Babilônia, né, exilados ali. Então, enquanto eles estão lá, Jeremias profetiza em Jerusalém, Ezequiel é levado cativo e vai profetizar entre os judeus ali mesmo na Babilônia, ao mesmo tempo que Daniel está profetizando, ou ali na corte, né, digamos assim. Então, eles são contemporâneos, eles são desse mesmo desse mesmo tempo, desse mesmo período histórico que está começando aqui. Amém? Então, que o Senhor nos ajude, né, a tirar daqui várias lições, né, vários exemplos e ensinos para a nossa vida espiritual, pois esse é o pão, amém, que alimenta a nossa alma faminta. Então é nos dias de Jeoaquim que isso vai acontecer, já em cumprimento ao que o Senhor disse a Josias: olha, porque o seu coração se enterneceu, não foi assim? Que a profetisa Ulda disse: o teu coração se enterneceu, né? E te humilhaste perante o Senhor quando ouviste o que falei contra esse lugar, se referindo a Jerusalém, né, assim? E contra os seus moradores, que seriam para a assolação e para a maldição, e rasgaste, perdão, as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi. E qual foi a bênção do Senhor concedida a Josias, né? Por isso, o Senhor disse que ele seria recolhido em paz, né, assim, aos seus antepassados, e os olhos dele não veriam todo esse mal que estava a caminho de Jerusalém e está chegando agora, aqui no capítulo 24. E tudo isso só aconteceu por quê, queridos? Porque foi achado, né? Foi encontrado, ou seja, estava esquecido ali num cantinho do templo, que agora estava, né, profanado, né, assim, com todos aqueles altares a outros deuses. Veja, o templo de Deus, né, que foi erguido ali para adorar somente a Deus, ao Deus verdadeiro, único e verdadeiro, né, assim, o Criador. Eles agora passaram a adorar o sol, a lua, ou seja, a criação, né, assim, e o livro estava ali. Não foi o que nós... E aí naquela reforma, foi o que nós lemos ontem, né? Ele foi encontrado. Josias, o rei, agora com 16 aninhos, né? Ele começou a reinar com 8. Ele nunca tinha visto ou ouvido ou lido esse livro, que é o livro da lei, se referindo a Gênesis até Deuteronômio. Sim, exatamente como nós lemos aqui, exatamente como nós temos acesso hoje, amém? Exatamente como está escrito em português, né? Digamos assim. Pois bem, ao ouvir a leitura desse livro, é que ele vai dizer: ide, consultai ao Senhor por mim e pelo povo e por todo Judá, ou seja, por todo o reino ali de Israel naquele momento, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Veja que é o que acontece quando nós lemos a Bíblia, que é quando nós descobrimos qual é a vontade de Deus para nós, é quando nós realmente conhecemos a Deus de verdade, né? Pois aqui o vemos, né? Face a face, ouvimos a sua voz,
né? Quem conhece a Bíblia conhece a Deus, né? E quando nós conhecemos a Bíblia, quando nós sabemos o que nela está escrito, né? É quando nós descobrimos que muitas vezes que muitas das nossas crenças, né? Não passam de mentiras, né? Do mentiroso acerca de Deus e de nós. Daí a importância, né? E ele foi tão zeloso, querida, a Bíblia vai dizer que igual a ele não houve antes dele, né? Não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração. Não é o que acontece? Quando nós lemos a Bíblia, nós nos voltamos para Deus com entendimento, né? Com conhecimento de Deus. Não por religiosidade ou por tradição, né? Ou superstição, não, mas com entendimento. E Josias vai então derrubar aqueles altares que Salomão, veja quantos anos tem se passado, né? Que Salomão ergueu, inclusive para Moloque, aquele deus que exigia o sacrifício de crianças. Imagina, que nem Acaz vai fazer isso também, que é no caso o seu avô, né, assim, ou o seu bisavô, Manassés, que é o seu avô, também vai sacrificar o seu próprio filho, né? Então assim, eram abominações, coisas que Deus nunca pediu para o homem, jamais pediria, mas eram crenças daqueles povos que não conheciam a Deus, que o Senhor disse que não imitasse, né? Assim, mas eles não deram ouvidos, né? E é por isso, né, que essa maldição, que é o que acontece, né, queridos, até hoje, quando nós abandonamos a Deus, e é uma rejeição, é como Deus coloca, né, Lei? Uma rejeição, quando nós o abandonamos e desprezamos, né, os seus caminhos para nós, né, que foram colocados para a nossa própria felicidade e prosperidade, né, assim. E quando nós não damos ouvidos à voz de Deus, o que acontece é que nós somos presa, né, assim, para os nossos inimigos, né? É o que vai acontecer aqui, né, assim. Então é nos dias de Jeoaquim que isso vai acontecer. E quem é esse inimigo agora, né? Lembra que nos dias de Ezequias, Senaqueribe, no auge do império da Assíria, né, assim, ele vem, mas porque Ezequias teve o cuidado, né, assim, ele confiava em Deus. Lembra da oração de Ezequias? Fica muito claro ali que ele não acreditava no sol, na lua ou no exército dos céus, como a Bíblia coloca, né, como Deus, não, mas no Criador, né? E ele vai fazer aquela oração tão simples e tão verdadeira, pedindo ao Senhor até que o livrasse das mãos, né, em tamanha desvantagem. Você imagina, um exército de 185 mil estavam ali na porta de Jerusalém para invadi-la, depois de ter tomado as cidades, né, assim, do reino do norte, ou seja, de ter transportado as 10 tribos de Israel, né, que agora estão na Assíria, que foram levados cativos, ou seja, escravos, também por causa da sua desobediência, né. A Senaqueribe agora quer Jerusalém, né, assim, mas encontrou ali um rei muito diferente, né, assim, daquele encontrado na época do talvez seu pai, seu avô, porque nós acompanhamos vários reinados da Síria, como agora vamos acompanhar da Babilônia, né, assim, nos tempos de Jeremias, Daniel, Ezequiel, Esdras, Ester, Neemias, Ageu e muitos profetas foram levantados, como em todas as épocas, inclusive na nossa, né, assim, para falar, né, assim, em nome de Deus, né, para despertar o povo, para se voltar para Deus, né, assim, como nós temos visto, né, assim, hoje em dia também. Agora, quem conhece os profetas da Bíblia vai saber quais são os profetas de Deus e quais não são, amém, queridos? Né, nós não aceitamos menos, Deus não mudou, né, assim, nem os seus profetas também, né? Então, nós conhecemos ontem a profetisa Uda, né, assim, uma mulher dentre tantos profetas, né, que nós conhecemos até aqui, e de igual tamanho, né, assim, ela fez bonito, né, meninas? Então, Senaqueribe achou que seria, mas existe uma grande diferença entre quem confia em Deus e quem não confia,
entre quem faz de Deus o Senhor da sua vida e quem não faz. E foi ali que ele deu com os burros na água, né? Assim, queridos, o Senhor mesmo, pessoalmente, o anjo do Senhor, se referindo a Jesus e as suas aparições no Antigo Testamento, vem em defesa de Jerusalém, e nenhuma flecha, como o Senhor disse através do profeta Isaías, foi atirada, né? A cidade não foi invadida, e naquela noite 185 mil assírios morreram, né? Assim, e Senaqueribe volta, né? Assim, ali humilhado, né? Depois de tanto se vangloriar na sua soberba, né? Por achar ele que tinha vencido os deuses de todos os povos que ele conquistou, achando que Deus era mais um deles, né? Acontece, como disse Ezequias em sua oração, Deus é o Senhor. Amém? De todos os reinos e de toda a terra e tudo que existe, né? Então, nós temos acompanhado, né, a história daqueles que escolheram a Deus como Senhor, ou o Senhor como Deus da sua vida, e aqueles que não o fizeram, como é o caso de Jeoaquim, que ao contrário do seu pai, né, assim, fez o que era mal. E olha só o que vai acontecer, né? Diferente de Ezequias e Senaqueribe, Nabucodonosor agora vai ter permissão, né? Assim, pois ele escolheu o mal e a maldição, né? Assim, o acompanhou. Então subiu Nabucodonosor, é o capítulo 24, penúltimo capítulo, amém? De 2 Reis, contra ele, e por 3 anos ficou o seu servo, então se rebelou contra ele. E além de Nabucodonosor, enviou o Senhor contra Jeoaquim bandos de caldeus, bandos de sírios e de moabitas e dos filhos de Amon. Veja, enviou-os contra Judá para os destruir, segundo a palavra que o Senhor falara pelos profetas seus servos. Com efeito, isto sucedeu a Judá por mandado do Senhor, que o removeu da sua presença por causa de todos os pecados cometidos por Manassés. Este é aquele que vai fazer, penso eu, pior do que todos. Nem assim? Acas ele vai fazer um altar lá que ele viu lá na Assíria, né? O mesmo modelo, ele mandou a planta, né, assim, para que fosse feito igual. Isso mudou os utensílios, os móveis, né, digamos assim, a mobília do templo, que estava exatamente como Deus havia estabelecido, cada coisa e o seu significado, né, assim, no devido lugar. Ele vai mudar de lugar, né, assim. Isso já foi por demais. Você veja, os sacrifícios que eram a Deus, né, assim, e todos ali apontando para Jesus. Por que é uma blasfêmia, queridos? Por que é abominável, né, ou mesmo inaceitável, né, quando nós acreditamos, né, assim, ou quando nós depositamos a nossa confiança, a nossa fé no que não é Deus? É um insulto, né, assim, é uma rejeição, um completo desprezo a Deus e ao seu amor por nós. Veja, tudo ali no tabernáculo e no templo apontava para Deus e o seu amor por nós, na pessoa de Jesus. E ele vai profanar isso, ou seja, o que ali simbolizava Cristo, né, assim, o amor de Deus por nós, que era Deus se revelando a nós, ele vai agora oferecer a esses deuses que não são deuses, né, como disse Ezequias, né? Veja o sol, né? É como você adorar a criatura ao invés do Criador, né? Assim, a lua. Olha, um deles, a Bíblia não vai dizer qual, diz que foram os reis anteriores, vai colocar 2 cavalos de ouro enormes na frente do templo. Nós passamos por eles ontem, né? Em adoração ao sol. E dentro do templo, aí Manassés vai fazer pior do que Acas, né? Ele vai colocar esses altares, inclusive a Baal, né? Em adoração a outros deuses, né? Então é por isso, né, que isso aqui vai acontecer. Com efeito, isso sucedeu a Judá por mandado do Senhor, que o removeu, sim, da sua presença por causa de todos os pecados cometidos por ele, Manassés. Esse Manassés aqui, querido, ele consultava os médios. Olha aqui, ó.
os médiuns, os feiticeiros, era agoreiro, muito mais sobre ele a gente vai encontrar em 1ª e 2ª Crônicas. Olha, Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior, você imagina, pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Ele ainda fez pior do que os incrédulos, acredita? Ele é aquele que também sacrificou o próprio filho em adoração a Moloque. Queimou a seu filho como sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoreiro e tratava com médiuns e feiticeiros, né? Então, queridos, quando nós consultamos as trevas, e elas estão aí até hoje, né? Assim, nós estamos desprezando a Deus. E vem sobre nós uma maldição que a acompanha, né? Assim, não fique impressionado, amém? Com a maldição, né? Se deixe impressionar, amém? Pela bênção, porque é a mesma verdade, né? Assim, é o outro lado da mesma moeda, né? É uma bênção que te acompanha, te segue, te toca quando você escolhe o bem, quando você escolhe a vida, amém? Né? E ela é muito maior, mas muito mais, né, do que a maldição, né? Então, desde o jardim nós temos, com o poder vem a responsabilidade, né? Todos os dias nós precisamos escolher entre o bem e o mal, né? Entre o bem e o mal. Todas as vezes que nós escolhemos o mal, é o mal que nos acompanha. É o que nós estamos vendo aqui. E quando nós escolhemos o bem, queridos, nós vimos, né, como temos experimentado, eu acredito, em nossa própria vida. Quando nós escolhemos o bem, quanto o Senhor, o mesmo zelo, né, assim, que o Senhor tem, nós vimos, né, assim, e não faz muitos dias, olha só, quando nós estivemos com Ezequias, né, assim, ele ali tão afrontado, a sua confiança, o inimigo chegou ali mesmo que é o que ele faz conosco todos os dias, afrontar a nossa confiança em Deus. Que confiança é essa? Lembra das palavras de Rabsaque ali? Que confiança é essa? Né? Em quem você está, né, confiando? Confia, aí ele, sabe aquele desdém, colocando ele para baixo, né, assim, que é o que o nosso inimigo faz, né, assim. Deus é o único que nos levanta, queridos. É o único que nos sustém, que nos mantém de pé, que nos ajuda a avançar e prosseguir. É o único que nos liberta, amém? Né? E o contrário disso é o que acontece quando nós, ao invés, né, de olhar para Deus, olhamos para, né, assim, o mentiroso com as suas mentiras. Ele chega a dizer que Deus não é com ele, né, assim, ou seja, é quando a nossa confiança, a nossa fé em Deus é provada. E ele chega a prometer coisas que só Deus pode nos dar. Ele chega até a citar palavras de Deus, né? Vem, faz um acordo aqui comigo, não foi assim, né? E eu vou garantir que você vai viver em paz, que você vai ter o que precisa, até do mel ele falou, sendo que eles já estavam na terra que mana leite e mel, a terra da obediência, da submissão e dependência de Deus, né? Assim, né? Não nos deixemos enganar, amém? O Salmo 91 e as suas bênçãos, como muitas más, inúmeras nós podemos dizer, porque até o desejo do nosso coração, que é particular e pessoal, Deus está pronto a conceder, contanto que, amém, né? É uma expressão que nós encontramos não faz muitos dias, né? Assim passamos por ela, contanto que nós entreguemos, né, os nossos caminhos ao Senhor. Amém? Ou seja, que os nossos caminhos sejam os caminhos de Deus para nós, que são muito mais altos do que os nossos. Não é assim que é, queridos? Então, quando nós chegamos numa parte como essa, a gente precisa se lembrar, né, assim, o quanto a misericórdia de Deus e a misericórdia, amém? Porque mesmo o Senhor, nós vamos lá encontrar em Jeremias, mesmo o Senhor dizendo que isso aconteceria, o Senhor determinou um tempo, né, assim, um tempo, 70 anos, e o Senhor prometeu que os traria de volta, como de fato aconteceu. Nós vamos acompanhar a volta deles, tanto a estadia deles ali, tudo o que aconteceu, como o Senhor se deu a conhecer tanto ao seu próprio povo, né, assim, que estava desviado, e agora lá, né, entre
na nação inimiga, né, assim, ali eles vão clamar a Deus e vão se voltar para Deus com arrependimento. Então, vamos lá? Amém? Então, como também por causa do sangue inocente, sim, no tempo de Manassés, viu, Senhor? Isso aqui é tantas coisas que a gente encontra aqui, por exemplo, aquela coisa que todo mundo, né, ou se não fala, mas ocorre, passa pela cabeça. Deus não está vendo? Sim, Ele está, queridos. Ele está. Nós temos visto na Bíblia o quanto Deus está atento a tudo o que acontece, tanto de mal como de bom. Amém? Então, muito sangue inocente foi derramado. Eu imagino que a Bíblia está se referindo aqui às crianças que foram sacrificadas a Moloque, né? Então, como também por causa do sangue inocente que ele derramou, se referindo a Manassés, com o qual encheu a cidade de Jerusalém. Por isso, o Senhor não o quis perdoar, né? Então, ele permitiu a sentença, a maldição que acompanha, né, este mal. Quanto aos mais atos de Jeoaquim, a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Ou seja, muito mais sobre eles nós vamos encontrar em 1ª e 2ª Crônicas, que nós vamos começar amanhã. Amém? O rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei da Babilônia tomou tudo quanto era dele, desde o ribeiro do Egito até ao rio Eufrates. Ou seja, aqui nós estamos acompanhando na Bíblia, amém? Que pode ser comprovado, né, na história, por exemplo, do Egito e da Babilônia. Nomes são citados que nos ajudam a nos situar na linha do tempo, da história desses povos, né? Sim? Então nós acompanhamos o aparecimento, o ápice, né, assim, a Senaqueribe foi o ápice, né, depois do Senhor tratar com ele, né, e a sua soberba e arrogância, porque ali ele afrontou a Deus e não a Ezequias, que é o que acontece comigo e com você, né, nós aprendemos com Ezequias que ao inimigo a gente não responde, né, com ele a gente não conversa, a gente apresenta a Deus, amém? A afronta, é a Deus que afronta, e ele veio pessoalmente cuidar da sua propriedade, do seu tesouro, do seu jardim, que somos nós, amém? Da sua casa, sua morada, seu território, amém? Onde ele é rei, ele é Senhor, né? E escudo como ele não há, amém? Então, veja que o Egito agora está, né, assim, nós acompanhamos então o império, muito mais sobre a Síria, a gente vai encontrar lá no livro de Jonas, né, assim, é dessa época aqui, amém? Né? E eles foram eliminados por Deus por amor às nações, não só a Israel, mas por amor às nações, né? Porque eles eram muito violentos, terroristas mesmo. Como eles, acho que não houve outro reino igual assim, sabe? Em tamanha maldade e crueldade. Lembra lá de Eliseu olhando para um deles, e nós acompanhamos vários, né? Azael ben Haddad, antes de Azael, né? Tiglat-Pileser, né, que é do tempo de Acás, Salmaneser, que é do tempo de Ezequias, né, assim, ou do tempo de Oséias, que é quando é nesse tempo que as 10 tribos são levadas para a Síria, né, assim, aí vem Senaqueribe, que é no tempo de Ezequias, né, assim. Então a gente acompanhou todo né, a ascensão e o fim, né, assim, do Império Assírio, e agora está se levantando, veja, está aqui, ó. Quem conhece a Bíblia, quem lê a Bíblia, né, assim, está inteirado, né, assim, da história do homem, podemos dizer assim, né, desde o começo. E a história vem comprovando tudo o que a Bíblia diz como, de fato, é verdade. O rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei da Babilônia tomou tudo quanto era dele, né? Assim, desde o ribeiro do Egito até ao rio Eufrates. Só uma outra notinha sobre a Babilônia, que ele vai sonhar, não lembra do sonho, mas fica ali aflito, inquieto, e ali Daniel vai orar ao Senhor, e o Senhor vai dizer a Daniel o que ele sonhou, o que significa, e era sobre esses reinados, a começar da Babilônia. O Senhor nem conta com, né, assim, a Síria até os nossos dias de hoje. Nós já estamos vivendo o que toda aquela estátua representava, né, assim, a cabeça, tudinho, as pernas, os pés, não é? Então, tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. Sua mãe se chamava Neustá e era filha de Eunatã de Jerusalém. Pronto, no lugar de Jeoaquim vai reinar então Joaquim, seu filho, né?
Fez ele o que era mal perante o Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai. E esse é o resumo do seu reinado. Naquele tempo, subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Sim, queridos, chegou o momento, né, assim, em que há de acontecer o que o Senhor profetizou ou falou através dos seus profetas. É nesse tempo aqui. Naquele tempo, subiu o servo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio à cidade quando seus servos a sitiavam, ou seja, ele veio, ele o próprio, pessoalmente. Então subiu Joaquim, rei de Judá, a encontrar-se com o rei da Babilônia. Ele, sua mãe, seus servos. Ele tinha 18 anos, né, queridos? Era só um jovem. Então veio ele, né, assim, a encontrar-se ali com Nabucodonosor, ele, sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus oficiais. E o rei da Babilônia, no 8º ano do seu reinado, ou seja, estava só começando, né, assim, o levou cativo. Então ele vai levar o rei de Judá, com apenas 18 anos, né, assim, levou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. E segundo tinha dito o Senhor, cortou em pedaços todos os utensílios de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, para o templo do Senhor. Transportou a toda a Jerusalém, todos os príncipes. Pronto, é nessa leva que vai Daniel, seus amigos. Ele era da nobreza, né, assim? Transportou toda a Jerusalém, todos os príncipes, todos os homens valentes, todos os artífices e ferreiros, ao todo 10.000. Ninguém ficou, senão o povo pobre da terra. Ou seja, ele vai levar toda a linhagem real, né, assim, todos os príncipes, os nobres e os artífices e ferreiros, ou seja, aqueles que, né, transferiu também a Joaquim para a Babilônia, a mãe do rei, as mulheres deste, seus oficiais e os homens principais da terra, ou seja, todos os principais, né, assim, mais importantes, ele os levou cativos de Jerusalém à Babilônia. Todos os homens valentes, até 7.000, e os artífices e ferreiros, até 1.000, todos eles destros na guerra, levou-os o rei da Babilônia cativos para a Babilônia. O rei da Babilônia estabeleceu o rei em lugar de Joaquim ao tio paterno deste, Matanias, a quem mudou o nome para Zedequias. Eles tinham esse hábito, né, queridos? É tanto que Daniel, Misael, Azarias, agora eu não lembro, ele vai mudar o nome de todos eles, né, para Beltesazar, né, assim? Beltesazar era Daniel, né? Ele vai mudar o nome, era costume deles, né, assim? Parece que do Egito também, que ele vai mudar o nome de... Pois bem. Então ele vai deixar lá um tio, um administrador, assim, né, do que restou, porque tudo de bom ele levou, tanto de riquezas, né, assim, da casa do Senhor, da casa do rei, né, ou dos reis de Israel, como toda a família, os nobres, e inclusive o que seria, eu acho que as profissões mais importantes ali da época, né, que eram os ferreiros, né, como também e todos destros na guerra, veja, os homens valentes, ou seja, deixou a cidade completamente vulnerável, né, assim. Tinha Zedequias a idade de 21 anos, quando começou a reinar, no caso Matanias, né, que ele trocou o nome e colocou Zedequias, que era o tio paterno, da parte, certamente, né, do pai, tá aqui, paterno, e não podia ser diferente, né, então ele também era jovem, né? Ele tinha só 21 anos quando começou a reinar. Reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Mutal e era filha de Jeremias, de Libina. Fez ele o que era mal. Meu Deus. Mesmo nessas circunstâncias, querido, não houve nele um coração que se voltasse para Deus. Nem assim, fez ele o que era mal perante o Senhor, conforme tudo quanto fizera Joaquim, o que veio antes dele. Queridos, eu não sei de onde veio, mas tem alguém usando uma... né, perdão, se... não é no condomínio. É em algum canto aqui perto, mas acho que é uma...
Mas vem até aqui, vocês estão ouvindo? Eu peço perdão, eu não sei de onde vem, mas vamos nos concentrar aqui, amém? Então assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, a ponto de os rejeitar de sua presença. Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia, olha só. E esse foi o capítulo 24, ou seja, ele termina dizendo que assim sucedeu por causa do quê? Por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, já havia acontecido, né? Lá no Rei do Norte, a ponto de os rejeitar da sua presença. Ou seja, o que acontece, queridos, quando nós abandonamos a Deus, quando nós o rejeitamos, desprezamos, né? Assim, os seus princípios, né? Os seus valores para nós, o seu modelo, né? Assim, já estabelecido, né? Para nós, os seus caminhos, né, assim, os seus conselhos, suas instruções, que não são penosas, né, que não são demasiadamente difíceis, né, muito pelo contrário, né, ele vai dizer que o seu jugo é suave, o seu fardo é leve, né, difícil é estar longe de Deus e da sua bênção para nós, né, assim, difícil é viver essa vida sem a sua ajuda, sem o seu auxílio, sem a sua direção, né, veja o que acontece, né, quando nós encontramos esse livro, né, quando nós damos ouvidos ao que nesse livro está escrito, nunca foi diferente nem será, né, esse sim, queridos, é o livro de Deus, válido, né, tanto nesta era, né, assim, e ele permanecerá, é o livro que norteia, né, assim, é uma lei que o Senhor estabeleceu, é sobre Deus, né, assim, e sobre o homem, né, então, quanto mais, né, assim, nós conhecemos a Deus, e conhecer a Deus é conhecer a Bíblia, né, assim, mais nós nos convertemos, maior é o nosso zelo, né, assim, maior é o nosso cuidado, né, maior é o nosso respeito, a nossa reverência. Percebe que porque nós nos distanciamos, olha as nações, olha a Europa, ou mesmo os Estados Unidos. Eu vi um vídeo, a fala era inglesa, eu não sei que país era aquele, né, mas era de fala, o idioma era o inglês. E alguém fez esse vídeo e perguntou para várias pessoas se aquelas pessoas acreditavam em Jesus. E ele fez questão de dizer Jesus Cristo. E as pessoas diziam com uma naturalidade, assim, que era de impressionar, que não, sabe? Nós estamos vivendo dias assim, como a Bíblia descreve, de uma grande apostasia. E não é de hoje. Em todos os tempos, em todas as gerações, isso acontece, sabe? Mas agora que nós nos aproximamos do fim e ele já chegou, né? Por se multiplicar a iniquidade, o que foi que Jesus disse? O amor de muitos esfriaria. E ele fala até dos escolhidos, né? Assim, dos salvos, né? Dos que conhecem a Deus. A apostasia é o que acontece, é um grande desvio, é um grande abandono, sabe? Então, né? Pensar que os Estados Unidos, por exemplo, que nasceu protestante, né? Assim, conhecendo a Deus. É que nem quando perguntaram, né, para a filha do Billy Graham, você já ouviu como eu posso colocar? Eu sei que perguntaram a ela, né, onde Deus estava, se referindo lá a uma tragédia que aconteceu, que eu não lembro agora qual foi, né, mas era sobre isso. E perguntaram a ela onde Deus estava, e ela sabiamente respondeu, no mesmo lugar, né, que ele está, ou estava, né, quando nós tiramos a Bíblia da igreja, né, assim, então nós abandonamos a Deus, né, assim, nós desprezamos o seu modelo, né, assim, nós não o respeitamos, né, assim, nós blasfemamos, né, assim, e depois a gente fica abismado com as maldições que nos acompanham, com os maus ou os males que nos tocam, né, assim, mas veja, é uma aliança, né, assim, e ele é zeloso e fiel, né, assim, então nos deixemos impressionar, né, ou escolhemos experimentar, né, o que está guardado e reservado para aqueles que honram a Deus. Nós temos muitos exemplos, não só na Bíblia, né, assim, mas ao longo da história de pessoas que resolveram, como Daniel, né, firmemente no seu coração, né, assim, confiar em Deus e experimentaram na sua vida, na sua vez,
né, assim, coisas que estão reservadas para aqueles que amam a Deus, né, assim, porque do contrário, olha o que acontece, queridos. Sucedeu que no 9º ano do reinado de Zedequias, né, ele que reinou ali por 11 anos, esse que era o tio, né, assim, daquele que era o rei, e foi levado cativo para a Babilônia, ou seja, foi invalidado ali o seu reinado. Ele colocou ali alguém que, né, não se rebelasse, mas foi o que ele fez. Olha, sucedeu que no 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º, a Bíblia nos detalhes, né, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor, ou seja, ele veio para um embate, né? Assim, a cidade ficou sitiada até ao 11º ano do rei Zedequias, que era Matanias, né? Que ele trocou o nome. Pois bem, ele conseguiu o 3 anos. Ele ficou sitiado ali 3 anos, ou seja, foi o tempo, ele fica ali, ou seja, ele levou 9 anos certamente se organizando, né, para essa revolta. A cidade ficou sitiada até o 10º ano do rei Zedequias, aos 9 dias do 4º mês, né, quando a cidade se via apertada da fome. Você imagina, 3 anos, sem entrar nem sair, né, assim, não havia pão para o povo da terra. Samaria passou por isso, lembra, né? E ao final de 3 anos também foi levado ali Oséias, o rei na época, e as 10 tribos cativas, não foi? Ao que parece o mesmo, se repete. Então, aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, não havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada. E todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros, perto do jardim do rei, a despeito de os caldeus se acharem contra a cidade em redor. E o rei fugiu pelo caminho da campina. Além de Nabucodonosor, ainda estavam os caldeus. O rei também fugiu pelo caminho da campina, porém o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o exército deste, né, se dispersou e o abandonou. Gente, é vergonhoso, é humilhante, é triste o que acontece. Então, o tomaram preso e o fizeram subir ao rei da Babilônia. Veja, porque ele escapou por um outro caminho, certo? E os caldeus aqui o perseguiram ali, o tomaram e fizeram subir, ou seja, entregaram ele ali ao rei da Babilônia, a Ribla, o qual lhe pronunciou a sentença. Aos filhos de Zedequias mataram à sua própria vista, meu Deus. Não, e a ele vazaram os olhos, ataram-no com 2 cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. Diz para mim, queridos, o único que pode nos libertar é Deus. Amém? Porque o inimigo, é isso que ele faz conosco, sem dó nem piedade. O inimigo não tem misericórdia. A misericórdia é Deus. O amor é Deus. Nós amamos ou sabemos o que é isso, porque Ele nos amou primeiro. Né? Assim, o amor é Deus. É por isso que, ao contrário do que o mundo diz, o mentiroso e as suas mentiras, né? Assim, seus discursos, né? Na sua agenda lotada, né? O amor não acaba. O amor é Deus. 1 Coríntios 13, jamais acaba. Porque o amor é Deus. Mas ele, né, assim, com suas mentiras, né, nos seus discursos, e a gente toma, às vezes vem na nossa boca. Não, né? Não. O amor é Deus. O amor jamais acaba. Né? E é por isso o interesse deles E quantas pessoas por aí, queridos, enganadas, né, assim, com essa mentira, com essa mentalidade, contaminado, né, assim, com este engano de que o amor acabou. O amor não acaba, amém? O amor é Deus, né? Então, olha que coisa triste e horrenda, querida, acontece com aquele, né, assim, que está tão longe. Veja, tudo ele fez. Você viu ele orando, consultando a Deus, os seus profetas, lendo o livro da lei, que todo rei devia ter e ler todos os dias. Esta foi a ordenança, todos os dias. Para quê? Para ter o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Você não viu, porque ele também fez o que era mal, né?
fez o que era mal, né? Perante quem? Perante a Deus, né? Então, olha, vai ter os seus olhos vazados, né? Assim, antes disso, a última coisa que ele vai ver é os seus filhos sendo mortos, né? Assim. E ele foi, veja que os caldeus fizeram questão de entregar ele ali nas mãos de Nabucodonosor. E é o que acontece, que vê um tamanho disparate, como eu posso dizer, é disparate que fala, veja ele fugindo dos seus inimigos, sendo que o que o Senhor prometeu para mim e para você, veja, o mesmo que o Senhor disse a Davi, ele disse a Jeroboão, amém? Ele disse a Jeroboão, Deus não faz acepção entre os seus filhos, suas promessas é de igual tamanho e profundidade e largueza e altura, amém? Para cada um de nós, Deus permanece o mesmo e a sua lei também, né? O mesmo que ele prometeu a Davi, né? E nós vimos o quanto o Senhor foi e é fiel na sua vida até os dias de hoje, está lá a Judá, até os dias de hoje, por amor a Davi, amém? Né? Em fidelidade, ao quanto Deus é zeloso, sabe? Enquanto aquela endemoniada, né, assim, que foi capaz de matar os próprios netos para reinar em lugar do seu filho, que agora estava morto, no caso ali, Amazias, né, assim, o Senhor vai guardar dentro da sua casa, né, assim, aquele bebê que foi Joás, né, assim, e os escudos e lanças que protegeram aquela criança, né, assim, foram os escudos e lanças de Davi. Porque o Senhor prometeu a ele que não deixaria que esta lâmpada se apagasse da sua presença, né? E mesmo aqui é Judá, né? Mesmo aqui o Senhor entregando, sim, porque o que nós lembramos aqui é que a promessa do Senhor é que os nossos inimigos, eles é que fugirão, né? Assim, como fugiu Senaqueribe. Mas por quê? Porque ele achou, né, assim, que estava lidando ali com todos os outros reis, né, que ele havia dominado, mas não, ele encontrou um ali que confiava em Deus, né, e que era completamente dependente, né, assim, que esperava em Deus, né, e aí ele descobriu, né, que com o Filho de Deus, né, com o Israel de Deus, ou seja, com aquele que tem compromisso, a aliança com Deus é diferente. É diferente. Existe, queridos, acredite, uma grande diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. E uma das coisas que Deus mesmo ali em Malaquias vai dizer, além de dizer, é ali que está escrita, né? Que diante dele, né? Tantas coisas, mas uma coisa que me ocorre agora, além de ter os nossos nomes, né, escrito na palma das suas mãos, isso já é Isaías 49. É que ocorre aqui as bênçãos, né, assim, que a gente precisa lembrar nessa hora, né, que o tratamento que ele dá é o mesmo do pai ao filho obediente. Amém? Então vamos lá, no 7º dia do 5º mês, do ano 19º agora de Nabucodonosor, né, assim, ou seja, é o 12º, 12 anos, né, rei da Babilônia, Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém. Porque ele resolveu assim, né, aquela revolta, aquela conspiração, não é? E queimou, ai Jesus, queridos, vamos lá, a mesa está posta e a gente come de tudo, amém? Né, como crianças bem educadas, né, assim? E aqui está, queridos, muito mais, o livro de 2 Reis, ele está terminando, assim, mas muito mais em Jeremias, Daniel, e aí, olha, nossa, o que vai acontecer nesses 70 anos é tudo que está escrito ali em Daniel, Jeremias, Ezequiel, Esdras, Neemias, Esther, amém? Então, no 10º, peraí, que 19º é 19, né, assim? Perdão. No 10º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, esse Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, ele veio a Jerusalém e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todos os edifícios importantes. E é aqui, queridos, que aquele templo, o primeiro templo, o templo de Salomão, que Davi
quis tanto construir, né, assim, mas foi no tempo de Salomão que ele foi construído, com todos aqueles detalhes grandiosos e suntuosos, com toda aquela riqueza, o cedro trazido do Líbano, né, assim, pelas naus, né, assim, o ouro mais fino que já existiu, que é o ouro de Ofir, tudo revestido, as portas, nossa, tudo isso agora queimado. A casa do Senhor e a casa do rei, como também as casas, toda a cidade foi destruída. É por isso que Neemias vai ser encontrado quando ele soube da notícia, e ele vai ser encontrado ali, né, triste. O rei pergunta por quê. Ele falou assim: como eu não posso estar triste, sendo que a casa do Senhor, as muralhas, a terra onde está ali enterrados meus pais, está queimada, está destruída, não é? Meu Deus. Todo o exército dos caldeus que estava com o chefe da guarda derribou os muros em redor de Jerusalém. Os muros, tá vendo? Além de tudo foi colocado abaixo, até os muros. Não foi os muros que o Senhor, através de Neemias, vai reconstruir? Mas agora eles estão sendo destruídos. Os muros em redor de Jerusalém, mais do povo que havia ficado na cidade, né, assim, que eram os pobres ali, que não tinham uma profissão assim tão importante, não é? Como os ferreiros, ou que não estavam na idade, nem eram homens para a guerra, aquela coisa, para os que ficaram. O mais do povo que havia ficado na cidade e os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia, ainda houve desertores, viu? E o mais da multidão, Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou cativos, né? Veja que o Senhor não permitiu que eles observe que eles fossem mortos, certo? Eles foram levados cativos. Assim como aconteceu com as 10 tribos, eles não foram dizimados ou mesmo, não, eliminados, né? Assim, foram levados escravos, né? Veja, tudo ele faz com permissão e ele não passa dali. Não passa dali, nada faz, né, sem a permissão de Deus. Porém, dos mais pobres da terra deixou, ou seja, os mais pobres, né, da terra deixou o chefe da guarda ficar, alguns para vinheiros e para lavradores, lavradores. Cortaram em pedaços os caldeus as colunas de bronze. Queridos, quando a gente se refere, a gente está aqui pensando que é outro povo, mas não, porque caldeus era o povo da Babilônia, né, assim? Porque essa era a língua deles, não é? Pois bem, vamos estudar mais. Cortaram em pedaços os caldeus e vamos, que vale muito a pena para entender melhor Daniel, Jeremias, Ezequiel, Esdras, Esté, Neemias, né, assim? Ageu, vamos estudar mais, amém? Cortaram em pedaços os caldeus, as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, como também os suportes. Lembra? E o mar de bronze, que a gente, né? Pronto, que estavam na casa do Senhor, e levaram o bronze para a Babilônia, ou seja, despojaram mesmo, sabe? Levaram também as panelas, os utensílios, que lembram que eram tudo de ouro, as pás, as espivitadeiras, os recipientes de incenso e todos os utensílios de bronze com que se ministrava. Tomou também o chefe da guarda os braseiros, as bacias, tudo quanto fosse de ouro ou de prata foram levados aqui nessa ocasião. É tanto que lá em Daniel nós vamos encontrar, né? O que acontece. Não foi Nabucodonosor, nem foi Beltesazar, nem assim. Mas muito tempo vai se passar até isso acontecer, que ele ele vai querer usar esses utensílios aqui e acabou mal para ele. Porque embora o Senhor, né, tenha permitido, continuava sendo santo e de uso exclusivo de Deus. Porque é assim, queridos, viu? Ainda que a gente se desvie, né, assim, o filho pródigo, ele continuou filho, certo? Continuou filho. E quando ele voltou, ele foi recebido como filho. Mas foi depois dele cair em si, não foi assim? Quando ali ele, né, finalmente, ele entendeu, né, que o que ele tinha na casa do pai era muito melhor, toda aquela segurança, né, era muito melhor do que fazer o que ele queria, que ele não foi o que ele queria que ele fez. Quero viver a minha vida do meu jeito, a minha própria história, minha própria verdade. Não foi assim? E ele foi. E como foi que ele terminou?
sem sabedoria de Deus. Saiu rico e voltou mendigo. Né? Assim, desejar comer a comida de porcos, queridos. Então é isso que o diabo faz na minha e na sua vida. Se a gente der brecha, se a gente der lugar. Veja, roubar tudo que nós temos de precioso e que o Senhor nos deu exclusivamente para nós. Né? Assim, o que é de uso e exclusividade de Deus. Sabe? Toda a nossa pureza, inocência, sabe? Toda a nossa unção, toda a nossa graça, o nosso direito à primogenitura, ou seja, o nosso direito como filho. A primeira coisa que ele faz é tomar a coroa. Não é assim? Guarda o que tens para quê? Para que ninguém tome a sua coroa. Ou seja, né, o seu direito, a sua dignidade como príncipe que você é, como princesa que você é, como um filho legítimo, um herdeiro de Deus, né, assim? Com a mesma dignidade, o mesmo amor que tem Jesus, de Deus o Pai, né, assim? Ele vem, é por isso que nós não podemos negociar. O primeiro lugar é de Deus e ponto, porque o inimigo vem, ó, sem dó nem piedade, pegou tudo, tudo. Quanto às duas colunas, o mar que a gente ainda não consegue visualizar o que era isso de tão lindo. E aos suportes que Salomão fizera para a casa do Senhor, o peso do bronze de todos esses, olha isso, queridos, era incalculável. Incalculável é a perda, é o prejuízo, né, assim, quando nós deixamos a Deus e os seus caminhos. Porque é isso que o inimigo faz, é incalculável. Não digo que é irreparável, porque uma vez que nós nos voltemos para Deus, Ele vem, restitui, Ele cura, né, assim, Ele sara, mas a que preço? A que preço? Era necessário passar por tudo isso? Não era, nunca foi vontade de Deus para eles nem para nós. Não é. Nunca foi. A vontade de Deus, mais do que é que nós sejamos felizes, né, assim? A altura de uma coluna era de 18 côvados e sobre ela havia um capitel de bronze, lembra? De 3 côvados de altura. Gente, o templo, se comparado ao tabernáculo, era uma coisa imensa, sabe? O terceiro será feito de acordo com esse, porque a Bíblia tem todos os detalhes, né? Assim, o segundo nem se compara. No dia da inauguração, que é quando volta uma dessas levas, porque eles são levados várias levas, depois voltam em várias levas. Nesses tempos aqui, por exemplo, de Esdras, de Neemias, né? Neemias não volta com uma leva, ele volta com os trabalhadores para a reconstrução dos muros, né? Mas diz que o choro, como os gritos de alegria, tipo o choro e o riso, eram que de longe se ouvia e era como que da mesma altura, porque 70 anos eles passaram lá, ou seja, quem foi criança ainda estava vivo e quando olhou para o segundo templo chorava, porque lembrava do primeiro, enquanto que os que não conheceram o primeiro, que nasceram lá no cativeiro, os jovens, né, gente? Os jovens que nasceram no cativeiro, que nem conheciam a Deus, nem assim, nem a sua lei. Esdras foi levantado para isso, ele era o escrivão, né, assim, e amando, inclusive, lá do rei da Babilônia na época, que, se não me engano, era Artaxerxes, porque agora tá aqui, assim, ó, né, ele diz, ensina, inclusive ele disse que quem não, porque ele conheceu a Deus através de todos esses reis, querido, todos aqueles, Daniel passou por Dário, por Ciro, né, assim, além de Nabucodonosor e até Beltesazar, ele já era bem velhinho, ele não volta, amém? Esta foi a vida que o Senhor escolheu para ele, né, e ele aceitou com prazer, né, vamos dizer assim, ele não contendeu com Deus, né, ele vai viver todo, assim como Jeremias precisou ficar aqui, ó, nos escombros, ele profetizou aqui, e acredite, nós vamos, quando chegar em Jeremias, você vai ver, ele profetizou, ele disse a esses reis aqui, sabe o que ele ganhou em troca? Foi colocado lá pão e água num poço, para dizer o mínimo, sabe? Mas era um poço que era usado para outra coisa. Era assim que os profetas de Deus eram. Sendo que a Bíblia diz, confiarei nos seus, né? Ou seja, valorize, honre e prosperareis, porque eles falam em nome de Deus, desde que sejam profetas de Deus, amém? E quem conhece os profetas da Bíblia sabe quem são profetas de Deus e quem não são. Nem assim? Você sabe. Se você conhece Elias, Eliseu, Samuel, aquele homem de Deus, Uda, né? Você não vai aceitar menos do que isso. Amém? Porque Deus não é menos do que isso.
Há sempre uma condição, uma aliança, um compromisso. Amém? Então, é incalculável, queridos. Incalculável. Então, Jeremias profetizou aqui. Ezequiel vai profetizar lá no exílio. Entende? E de uma maneira muito didática e visual. E, queridos, o que vai acontecer com Ezequiel, tipo, não tá escrito, né? Tá escrito. Esse homem foi capaz, para vocês terem uma ideia, ele ficou para entregar uma mensagem. Isso é profeta de Deus, amém? É profeta de Deus, né? É profeta de Deus. Tô lembrando aqui de Geazi, a quem Eliseu corrigiu, né? Acaso é ocasião da gente ricar à custa do que Deus faz? Não é assim? Porque ele não aceitou os presentes de Naamã, mas Geazi sim. E ele vai citar ali, servos e servas, vinhas, não é assim? Ezequiel ficou, queridos, eu não lembro agora, mas é muitos dias, deitado somente de um lado, todos esses dias, somente de um lado, atado, sem se mexer. Ali ele foi alimentado, acho que foi com pão e água, coisa pouca, mas eu fiquei, é uma das, Jeremias então, quantas profecias, ele ficou deitado ali. Você imagina, esse cara, com certeza, porque nós sabemos o que acontece, ele ficou nessa posição, e parece que foram eu não vou aqui, que eu não lembro, mas eram muitos dias, não foi 30, foi muitos dias, ficou, se eu não me engano foram 180, mas não vou aqui afirmar, com toda certeza, faz dias que eu passei por lá, ficou ali, para entregar uma mensagem, amém? Esses são isso lá no exílio, profetizando para esse povo aqui, pense num povo duro, então, não fique impressionado, você está entendendo, não, se a gente comparar, Deus foi misericordioso, você viu eles matando ele aqui? Não, Deus queimou o que eles tinham de mais precioso. O templo, suas próprias casas, as muralhas, a cidade. Né? Então, levou também o chefe. Sim, aí vai falar a altura dessa coluna era de 18 côvados e sobre ela havia um capitel de bronze de 3 côvados de altura, a obra de rede e as romãs, lembram? Que foram... como que fala? Foram ali... Gente, era de um capricho, de um esmero. A obra de rede e as romãs foram o capitel ao redor. Tudo era de bronze, semelhante a esta era a outra coluna com a rede. Também levou também o chefe da guarda a Seraías, sumo sacerdote, e a Sofonias. Sofonias tem um livro com a sua profecia que nós vamos passar por lá. Segundo o sacerdote, Sofonias? Sim. E os 3 guardas da porta, ou seja, até o sacerdote ele levou também. Da cidade tomou a um oficial, que era comandante das tropas de guerra, e 5 homens dos que eram conselheiros do rei e se achavam na cidade, como também ao escrivão-mor do exército, que alistava o povo da terra, e 60 homens do povo do lugar que se achavam na cidade. Ou seja, levou inclusive essas pessoas ali, o escrivão, sabe? Tomando esse Nebuzaradan, amém? O chefe da guarda levou-os ao rei da Babilônia, a Ribla. O rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Amate. Assim Judá foi levado cativo para fora da sua terra. Veja, queridos, que entre os mortos, que não foram muitos, né? Mas ele fez questão de matar o sacerdote, reparou? Foi o sacerdote, o escrivão, que era o escriba da lei. Que era o que, né? Quanto ao povo que ficara na terra de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, que o deixara ficar, nomeou governador sobre ele a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Um outro lá que a Bíblia nem diz o nome do pai, mas eu vejo nem é da linhagem, né? Ouvindo, pois, os capitães dos exércitos, eles e os seus homens, que o rei da Babilônia nomeara governador a Gedalias, vieram ter com este em Mispa, a saber, Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Careá, Seraías, filho de Tanumete, o Netofatita, e
Jazanias, filho do Maacatita, eles e os seus homens. É um verdadeiro baile, amém? De palavras e pronúncias, né, difíceis, que a gente não estamos familiarizados. Mas veja, ouvindo que Gedalias foi colocado ali governador, vieram esses, aí cita eles os seus pais, como a Bíblia costuma fazer, né, ali a falar com eles, ou com Gedalias. Gedalias jurou a eles e aos seus homens, e lhes disse: nada temais da parte dos caldeus. Sim, gente, o povo ali, perdão, amém, da Babilônia é os caldeus. Nada temais da parte dos caldeus, ficai na terra, servi ao rei da Babilônia, e bem vos irá. Sucedeu, porém, que no 7º mês veio Ismael, filho desse Netanias, que nós citamos aqui, filho de Elisama, de família real, veja, e 10 homens com ele feriram Gedalias. Ou seja, mesmo ali na ruína, né, assim, era grande aí o interesse, né? Gedalias, como a gente presumiu, não era da linhagem, então veio esse que era da família real dos que restou, porque não foram levados, exatamente bem longe, né? Com esses 10 homens, e feriram a Gedalias, e ele morreu, como também aos judeus e aos caldeus que estavam com ele em Mispa. Então se levantou todo o povo, tanto os pequenos como os grandes, como também capitães das tropas, e foram para o Egito, porque temiam os caldeus. Ou seja, até aqueles que restaram ali fugiram, né, e foram encontrar abrigo outra vez. O Egito sempre, né, lá no Egito, né. Então pouquíssimos restaram. E o capítulo 25 e o livro de 2 Reis termina dizendo: no 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá. Ou seja, ele permanece vivo, certo? Ele levou ele vivo e ele permanece vivo lá. 37º, eles passaram lá 70 anos, né, assim, então já é o 37º ano do cativeiro, é aqui a gente situa, né? No 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 27 do 10º mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou do cárcere a Joaquim, rei de Judá. Falou com ele benignamente e lhe deu lugar de mais honra do que a dos reis que estavam com ele na Babilônia. Ou seja, além, existiam outros povos e reis, né, queridos? A última vez que eu passei por aqui, eu coloquei a palavra esperança. Mudou-lhe as vestes do cárcere, e Joaquim passou a comer pão na sua presença todos os dias da sua vida, e da parte do rei lhe foi dada subsistência vitalícia, uma pensão diária, um salário, durante os dias da sua vida. Veja, ele não volta, né? Não volta para Jerusalém para reinar, o seu trono não é restituído, mas ele encontrou ali favor. Amém, queridas? Né? Certamente uma bênção, né, da parte de Deus, certamente porque ele, nós vamos saber muito mais lá em Jeremias, com certeza não foi sem razão, né? Passado todos esses anos, se eu me lembro bem, foi em resposta, né, a um arrependimento e oração. Então, ele vai falou com ele benignamente, lhe deu lugar de mais honra do que a dos reis que estavam ali também com ele, né, na Babilônia, também com os seus reinos subjugados à Babilônia. Então, queridos, assim termina, amém? 2 Reis, e cá estamos nós, Senhor, né? Mostra-nos, Senhor, onde é que nós precisamos, né, sim, queridos, te honrar, né, com inteireza de coração em todos os dias que o Senhor nos conceder, né, assim, pois não queremos, né, do contrário disso, dar permissão, né, assim, legalidade para que o nosso inimigo, que é ladrão, né, assim, venha e tome, né, o que nós temos de mais precioso, o que o Senhor tem, que é o de uso exclusivamente seu na nossa vida, né, assim, e nos manter cativos, né, assim, ali escravos, né, assim, e longe da plenitude
que é a tua vontade para nós, Senhor. Nunca foi a tua vontade permitir, deixar que o seu povo, os seus filhos, veja, né? Eu imagino que, eu acredito que o Senhor sofre conosco quando é o sofrimento que nós escolhemos, né? Assim, o Senhor sofre conosco porque não é vontade sua que isso aconteça, mas é ali, né? Assim, que o nosso coração encontra lugar na terra, né? Assim, do arrependimento. Né? Ajude-nos, Senhor, a confessar, né? É tão importante, porque confessar, queridos, é reconhecer, sabe? Né? Veja, Saul foi rejeitado pelo Senhor porque ele se tornou, né? Assim, essa foi uma escolha que ele nunca fez, né? Forçado pelas circunstâncias, ou seja, ele nunca foi responsável, né, pelas suas próprias atitudes diante de Deus, não ouvia Deus, né, assim, era completamente insubmisso, não dava ouvidos a Deus e a sua vontade, né, assim, a sua orientação, né, tanto foi que o Senhor disse, não, basta, não há como você reinar, né, assim, sobre o meu povo, né, assim, não há como a gente viver a vontade de Deus se Ele não for o Senhor da nossa vida, né, assim, queridos. Mas veja o que acontece, né, são partes que a gente preferia não ler, né, há quem passe a vida, né, assim, eu não quero aqui, porque, queridos, se você abrir o Salmo 46, 91, todos os dias o Senhor falará conosco, né, assim. Agora, não saber o que está no 90, né, assim, e no 47, né, não desfrutar de tudo o que o Senhor tem, né, assim, para nós, né, seus caminhos são muito mais altos, veja, a vontade de Deus é tanto que isso vai se concretizar, né, porque o plano original de Deus não será frustrado, amém, né, no reino milenar de Cristo, né, onde Jerusalém ou a nação de Israel será tudo o que o Senhor pensou e planejou para eles, né? Porque em todas essas gerações nós vamos encontrar eles rejeitando isso, não é? E a que custo, né, queridos? E a que preço? Veja quantos anos eles vão passar ali, o Senhor vai levantar. Veja que o Senhor está sempre no controle, né? Vai levantar Ciro e ele é ímpio, é um rei pagão, o que prova que o Senhor está no controle, né, de todos os reinos, e é Ele que vai liberar, né, assim, o povo de Deus para voltar à sua terra. Todos esses reis foram usados por Deus no tempo de Esdras. É por isso que ele fala, eu fiquei sem jeito, eu tive vergonha, porque a boa mão do Senhor era sobre eles, e esse homem, do seu tesouro real, do seu tesouro particular, né, assim, tanto ele como os seus príncipes, eles vão ofertar para a reconstrução do templo, que é no tempo de Esdras, né, que isso vai acontecer. E ele vai dizer a eles, ele conhecia Deus, ele vai fazer de próprio punho, queridos. Não só ele, o que veio antes dele também já tinha escrito, né, e ele vai pegar essa carta, ele vai fazer um edito, né, de próprio punho, ele vai escrever, está na íntegra, lá no livro de Esdras, né, na íntegra. No caso de Neemias também tem essas cartas, né, que autorizava ele passar e chegar, ou seja, o Senhor vai usar, ou seja, todo o tempo, queridos, né? Deus não os abandonou, né? Eles abandonaram a Deus e amargaram estas consequências, amém? Mas até ali o Senhor vai levantar profeta Ezequiel, né? E lá na corte o Senhor vai se dar a conhecer, né? Assim, Nabucodonosor, como Dário, né? Assim, como Ciro, ele tem cartas. Nós vamos encontrar, no caso de Dário, por exemplo, quando Daniel é salvo ali da cova dos leões, né, assim, ele vai escrever a todas as nações que a Babilônia domina ali naquele momento, e muitas, né, assim, ele vai dizer que Deus é Senhor, é o único Deus verdadeiro. Ele vai reconhecer Deus, você imagina, uma nação pagã. Então, assim, muitas coisas. É por isso que nós não... e porque às vezes você fala assim, mas Deus, eu não, né? Eu tenho errado, eu tenho pecado, né? Assim, Senhor, né? Quão longe nós estamos, né? Muitas vezes, em vários sentidos da nossa vida, da sua plenitude, né? Da sua vontade, do seu plano para nós.
mas nós acreditamos, Senhor, como nós vemos aqui como exemplo, porque foi como exemplo que eles não são melhores nem piores do que nós, não são melhores nem piores do que nós. Assim como os seus nomes está escrito, eu encontrei um pedacinho da Bíblia que diz que o nome de cada judeu, não é assim? Mas nós vamos encontrar lá em Malaquias que também o nome de todos aqueles que honram e amam o nome do Senhor também está devidamente registrado. Deus não faz acepção, né? Eles foram levantados como exemplo, como ensino para todas as nações da terra. Veja, mesmo, né, amargando aqui as consequências, né, assim, mas até ali o Senhor todo o tempo trabalhando, porque o Senhor não desiste de nós, né? Esta é a tua misericórdia que nós conhecemos também, Senhor, que se renova a cada manhã, porque nós carecemos dela, né? Assim, se não fosse assim, né? Longe de nós tal coisa. Então ajuda-nos, Senhor, a viver a sua plenitude, a te conhecer, que outros te conheçam através das nossas vidas, dos testemunhos, né? Assim, das experiências com o Senhor, né? Sê conosco, Senhor, que não seja preciso o inimigo arrancar de nós, né, assim, das nossas portas, né, assim, arrancar de nós, né, assim, esta glória no sentido assim de honra, né, assim, esse ouro, né, essa prata, esse bronze, ou seja, esses utensílios, esta mobília desta casa que é a tua casa, né, assim, que o inimigo não arranque de nós. Por exemplo, o altar de bronze, né, ali feito com o espelho das mulheres, que é onde a gente precisa se lavar todos os dias ao entrar na tua presença, que é aqui, né, assim, nos lavar de toda a impureza, de toda a sujeira, e todos os dias nós nos sujamos, né, pois nós estamos num mundo, né, assim, que é o lamaçal do pecado, é lama, né, assim, e todos os dias ao entrar na tua presença nós precisamos nos limpar, né, para que as nossas vestes espirituais continuem brancas, né, assim, queridos. Então, veja o que acontece, né, quando nós nos desviamos, é tirar do lugar, deixar de lado, depois pensar, não, outro dia eu vejo o que vou fazer com isso, como fez Acás, né, assim, na sua ignorância espiritual, na sua, né, assim, não, ele precisa estar ali no devido lugar. E veja o que o inimigo vai, vem, arranca e leva, né, e o peso, né, assim, do que era incalculável, o peso desses utensílios era incalculável. Que não seja preciso, amém, queridos, que nós experimentemos a tua vontade para nós, né, assim, na alegria, amém, e não na dor, né, Alian, Bárbara, você acompanhou? Olha ela, Janiele, e nós chegamos a 11, né, assim, oi, Gessinha, glória a Deus, eu quero muito louvar a Deus pela sua vida, viu? Pelos seus ouvidos atentos à voz do Senhor Deus, né, assim, a sua atenção, né? Nesse encontro que só Deus faz, eu fico imaginando o feito, né? Que é a vida, né? De cada um de nós aqui, onde o Senhor está pessoalmente envolvido, empenhado, trabalhando, né? Assim, é por isso que nós te agradecemos tanto, Senhor, né? Nós te agradecemos, nós reconhecemos, nós valorizamos o teu feito em nós, que não tem sido em vão, né? Muito pelo contrário, né? Tem sido produtivo. Veja, nós chegamos aqui com a sua ajuda, seu auxílio, seu favor, porque até aqui o Senhor nos trouxe, né? Assim, é um grande feito de Deus, né? Em nós. Nós chegamos então ao final, à conclusão do 12º livro da Bíblia, né? E com a mesma alegria que o Senhor tem nos conduzido até aqui, nós queremos, Senhor, continuar amanhã. Ajuda-nos, né? Ser conosco ao começar, né? Em cada capítulo, cada palavra, né? Assim, cada pedacinho, né? Ao começar, continuar e concluir 1ª e 2ª Crônicas e assim por diante, sucessivamente, na constância de Cristo. Amém? Que não é nossa, né? Mas de Cristo em nós, né? Nesse exercício que é espiritual, né? Assim que nos torna capazes, Senhor, de discernir tanto o bem quanto o mal. Veja, né? Eles
tanto se afastaram, né, que passaram a acreditar nesses deuses, queridos, a acreditar nessas coisas, né? Veja, a serpente, né? Eles deram um nome para ela e passaram a colocar incenso ali, a adorar aquela coisa, nem assim, sendo que essa nunca foi a vontade, ou seja, eles acreditavam naquilo. Veja, uma pessoa que é capaz de sacrificar o seu próprio filho, nem assim, em adoração. E é o que acontece, que não subestimemos, amém? Ele nada faz sem a permissão de Deus, ou seja, tudo que ele faz é com a legalidade, as brechas, né? Que nós mesmos, a nossa dama dos bolos, Silvana, querida, o Senhor lhe recompense, viu? Literalmente, né? As obras das suas mãos, amém? E todos aqueles, né, que experimentem o seu bolo, tenham assim uma experiência de Deus, amém? Que é uma unção, uma graça, um sabor, né, assim, que só Deus pode dar, não é, querida? Com a bênção de Deus, né? Tudo que é nosso e nos diz respeito, né, assim, é diferenciado, porque tem a bênção de Deus, tem a graça, tem a unção, tem o favor, né, assim, pois é a bênção de Deus que enriquece, né? Lembrando, queridos, falando dos bolos, né, de Silvana, que são abençoados, eu lembrei aqui que quando eles estavam sitiados, né, assim, faltou o quê? Faltou pão. Apertado da fome, não havia pão para o povo da terra. Né, assim? Não é o que acontece, queridos? Né? Há muita gente faminta por aí, sedenta a tal ponto do desespero, né, assim? Porque não conhece esse livro, né, assim? Aqui não tem se alimentado. E a sua alma não vai se satisfazer com nenhuma outra coisa desse mundo, né, assim? Porque esse livro é do céu para nós, né? É de Deus para nós, é o pão, é como Jesus disse, é por isso que ele vai se comparar, né, a esse pão, e Jesus é a palavra, né, assim? Mas as pessoas estão, como naquela geração, só em busca dos milagres, né, assim? Essa foi uma fala, amém? A gente não discursa, né? Mas aqui foi colocado assim, né, dura esse discurso, né? Essa fala de Jesus, né, assim, porque ele percebeu o coração, ele conhece o coração, né, daquelas pessoas que elas estavam ali pelo pão, acredita? Ele não tinha multiplicado, né, por 2 vezes aqueles 5 pães e 2 peixinhos, mais tarde aqueles 7 pães e alguns peixinhos, né, alimentou 5 mil homens na primeira vez, na segunda 4 mil homens, sem contar as mulheres e as crianças, e aquelas pessoas passaram e aí Jesus fala, mas vocês, sério que vocês, ou seja, pessoas que, e são muitas pessoas, né, queridos, que estão em busca desse pão, ou seja, terreno, né, assim, e não se dá conta de que tudo que precisam é do pão do céu, né, assim, porque quem come, como Jesus diz, desse pão aqui jamais terá fome, será satisfeito, saciado, farto, né? Ele terá contentamento, né? Verdadeira satisfação, alegria, paz. Quem bebe dessa água aqui jamais sentirá sede, e Jesus ainda diz mais, se tornará nele uma fonte. Quem bebe dessa água aqui passa a ser fonte, porque é a água de Deus, é Deus. Passa a ser fonte que jorra para onde? Para a vida eterna. Para a vida eterna. Né? Assim, então não há em outra parte, em outro lugar. Né? Assim, essa satisfação, esse contentamento, essa alegria, essa paz, esse equilíbrio, essa saúde, né? Assim, mental, emocional, né? Assim, e espiritual, não encontramos em outra parte. Não há. Ontem eu vi aquele... fiquei assim, né? Mas aí tudo a gente vê à luz da Bíblia, né? Não sei como apareceu pra mim e eu vi. E não é sobre isso, amém? Mas assim, a franquia, eu nem sei quantos são, eu nunca... Harry Potter, é assim que pronuncia. E aí eu soube que o menino que é o protagonista, né? Assim, ele... Ou seja, durante as gravações, enfim, os lançamentos, o auge do que foi, né? Esses filmes, né, e o sucesso que foi isso, a fama, o dinheiro e tudo isso, né, que o mundo tem como riqueza, como prosperidade, como sucesso, né, o menino
Ao mesmo tempo, nesse mesmo período é que ele vai, como que fala, no alcoolismo, acredita? Uma criança, uma adolescente, né? Assim, o que lhe faltava, queridos? Fama, sucesso, dinheiro. Ele tem tanto dinheiro, mas tanto que a mãe, e ela foi sábia nisso, né? Ali dizia que ela não permitiu que ele soubesse, até que ele fosse maior de idade, o quanto dinheiro ele tinha, né? E ele até diz que ele nem sabe ser rico, ele não é, né? Mas veja, dinheiro, fama, sucesso, né? Visibilidade, é fama, né? Que quer dizer? Pois bem, e o menino entrou no alcoolismo. O que lhe faltava? Aos olhos do mundo, nada, nem assim? Né, Bárbara? Não é isso, querida? Como Deus é maravilhoso, só Ele na nossa vida, queridos, só Ele, né? Então é por isso que toda a importância do nosso encontro aqui, porque todos os dias nós precisamos, né, assim, comer desse pão e beber dessa água, né, assim, porque tudo mais, né, encontra o seu devido lugar, porque o que estiver fora do lugar volta, né, assim, é colocado. Veja lá o Salmo 46, né, que tumulto é aquele, que desordem, caos, né, assim, mas ao mesmo tempo que descreve, né, assim, até as águas espumando, né, os montes se lançando, quer dizer, ali é um completo, né, assim, mas aí diz, mas existe um lugar, uma cidade que é chamada o santuário. Onde é o santuário hoje aqui, né? É que eu lembrei a gente viu tantos, né, assim, nas montanhas, né, nos altos ali, aqui, né, assim. Mas onde é o santuário? O santuário, né, assim, a morada do Altíssimo. A Bíblia diz que desde o romper da manhã, desde o amanhecer, ele vem em defesa desse lugar aqui. Amém? É por isso que ele não negocia. O meu corpo, o seu corpo, pertence ao Senhor. Amém? É por isso que a Bíblia, Oséias, por exemplo, ele vai na sua profecia, inclusive, nossa, tem tanto, né, queridos, tantos lugares, tantas pessoas, amém, pra gente conhecer e aprender com eles, né, assim, são os amigos que Deus nos dá, né, para esta vida, né. Ele vai tratar como prostituição, né, como adultério espiritual, né, assim, quando nós, né, mas longe de nós tal coisa. Glória a Deus. Então, né, que nunca sejamos encontrados, Senhor, privados, cercados, né, pelos nossos inimigos a tal ponto, né, assim, de nos faltar o pão, de nos faltar este pão, amém? Esta água. Eu quero anotar o seu nome. A gente já deu consulta agora de manhã. E amanheceu chovendo, mas agora não chove. Em Natal choveu, pronto. Depois que nós nos despedimos, choveu horas e horas sem parar. Depois, à noite ainda choveu muito, com alguns intervalos, assim. Nós estamos, então, no dia 24, né, assim, de maio. Nesse dia 145, vou guardar com carinho. 145 foi o dia que nós concluímos vou colocar bem aqui. Concluímos, glória a Deus, a leitura de 2 Reis, lendo os capítulos 24 e 25. Glória a Deus. Eu quero agora anotar o seu nome, né, Janiele, querida? Oi, Lê. Letícia. Hoje eu consegui chegar uns minutinhos antes, né? Acho que era 7h15, era 7h20. Aliás, era 7h19. E aí, ninguém. Eu falei, meu Deus. Eu falei, cadê eu? Aí, a Riso, como sempre, né, Riso? É das primeiras. Aí logo chegou Lê também, né? Jair. Mas vamos continuar nos esforçando, né? Vamos, para começar sempre, veja, tá? Nós lemos 2 capítulos não muito longos, mas nós já estamos concluindo, amém? Para que, né, Silvana, nossa dama dos bolos, Tanda, né, Jair, para que de 9 horas a gente já esteja nos despedindo. Então, glória a Deus, o Senhor sabe, né? Seu nome começa com G, talvez, né, Riso? Vamos lá. Ei, Riso,
Pronto, ok? Janiele, você foi lá no vermelhinho? Hein? Pois bem, tá lá. Daqui a pouquinho, o encontro de hoje também, com muita alegria, né? A conclusão da nossa leitura de Segunda Reis também vai estar ali. Amém? Desde Números até Números, Deuteronômio, a Juízes, Ruth, Primeira, Segunda Samuel, né? E Primeiro Reis e agora Segunda Reis. Está ali. Capítulo por capítulo. Goku, Frieza, certo? Você também. Bárbara Lindona, Bárbara Silva, Fabiana. Gente, eu tava orando, sabe de quem eu lembrei? Falei, gente, cadê essa Exaltina? Ela não tava, né, nesses 2 dias. Ela sempre tá. Fabiana Lopes, Kelly Carvalho, Ieda, ou Leda, né? Eu sempre fico na dúvida, Leda ou Ieda. Eu acho que é Leda. Leda fez, oi, Edinho, bem casado com Maria. Glória a Deus. Vou ficar aqui. Edinho e Maria, bem juntinho. Glória a Deus. Gabriela. Oi, Gabi. Gabriela Mendes. Leonilde. Ai, que alegria, Léo. Tá concluindo hoje a leitura com tudo. Vice? Mimizinho, sempre gentil. Cavalheiro, né, querido? Alian. Oi, Gelson, bom dia. Alian, Ivone, lindona. Olha Deus, Nil. Lembrei do... Tessia. Tessia Jaqueline. Rosa Vivi. Glória a Deus. Adriana Rolando. Janiele. Glória a Deus. Aure e Abílio. Inovar. Glória a Deus. Ana Lúcia. Oi, Lu. Ana Lúcia. Márcia Gonçalves. Márcia. Dedê ou Dedé, né? Walter com W. Amém. Walter. Paulo Henrique. Gente, tá aqui, Cesaltina, mulher. Assistiu só falta ontem, foi? Acho que foi. Que alegria, querida, te encontrar aqui. Ela bem aqui, mulher, bem quietinha, olha. Odilon Pereira. Bem quietinha. Sim, Jordana Viviane. Jordana Cícera Rodrigues. Cícera. E Ana Júlia. Amém? Glória a Deus. Que alegria, Cesaltina. Todos de número em diante estão lá? Sim, riso, né? Sim? Todos de números até agora. Números, Deuteronômio, né? Assim. Juízes, né? Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e hoje concluindo 2 Reis. Queridos, vocês estão tão felizes? Sim, achei, mas ao entrar lá não acho onde está. Você procurou por pedacinho da Bíblia? Sim. Aí você encontrou o pedacinho da Bíblia, certo? Porque tem os shorts, que são esses videozinhos, pedacinhos da Bíblia, né? Assim, são versículos, e tem na outra... Você que inclusive está, mas é público, está em... Como que fala? Como se fosse uma pasta, né? Assim, onde eu separei por livros, né? Pra ficar mais fácil de encontrar.
Então tá lá. Pronto, segunda Reis eu preciso agrupar. Eu acho que é o único que não está agrupado, mas está, por exemplo, números todos ali naquele... Quando você entra no perfil do pedacinho da Bíblia, vai estar lá, né? Números, aí Deuteronômio, aí todos os capítulos estão ali. A gente costuma ler 2, 3, às vezes a gente até conseguiu ler 4, não foi assim? Estão todos ali. Inclusive com os dias, né? Como hoje, o dia 145. Ultimamente, como está em dia, né, Risa? A gente está toda ali colocando até a data né, de hoje, no caso. E sim, eu estou colocando como oração, como a gente lê e ora, né? E pelo que eu vi ali, há muitos irmãos com esse mesmo propósito, assim, orando, né? Quando você coloca a Bíblia mesmo, não se encontra muita coisa, né? Então eu coloco como oração. Amém? Ó, Silvana achou. Glória a Deus. Né? Então, queridos, eu perdi alguma coisa. O vermelhinho é o YouTube. E tem também um pedacinho da Bíblia lá no Insta. Tem também. Aqui, lá e lá. Lá nos 3. Fale o seu nome, eu quero também orar por você. Oi, Ana. Querida, obrigada. Meu nome é Eliane. Eu até esqueço. Esse é o meu nome, viu, Ana? Eliane. Aqui, Cesaltina, olha, a alegria minha de fazer parte dessa mesa cheia de bênção, não é isso? Um verdadeiro banquete, né, do Senhor para nós. Como é bom olhar para Ele, né, Cesaltina? Sim, achei, mas assim, tá certo. Eu também consigo almejar o volume. Oi, Aguinalda, lindona. Tá muito baixo, querido. Pronto, chegou o bendito do microfone, né? Acho que já é o 4º, 5º que o meu esposo compra. E aí nós descobrimos. Eu não sei nesse, a gente não experimentou nesse. Enfim, eu espero que no outro, né, que tá chegando, ele conecta, sabe? Porque ele é esse moderninho que não tem fio, né, e tal, e precisa de uma entradinha aqui e esses não tem. Eu espero que no novo tenha, né? Porque, por exemplo, hoje, né, acho que um cansaço, não sei, aí eu não consigo gritar. Angelita, quer que eu coloque o nome dela, Auri? Certo. Gente, Margarida tá aí, ó, mesmo ela não estando, eu vou colocar o nome dela, porque não sei por que não aparece na lista. E Aguinalda, cadê o seu? Me diga. Olha só, não está aqui. Pra mim aparecia de todos que, né? Mas tá, agora tá. Pois bem, é isso aí, pedacinho da Bíblia, Liane. Hoje não veio Elaine, né? Lucimeire, lindona. O seu já tá aqui? Não. Glória a Deus. Você vai organizar um tempo pra ir na sequência? Certo. Pronto, enquanto você tá arrumando a casa, né? Verdade. Isso, no vermelhinho de números em diante. Amém. Vamos lá, queridos. Cesaltina tentando. Oi, Sol. Solange. Oi, Jorge. Jorge, eu coloquei seu nome? Não. O de Solange também não aparece. Eu não entendo por que não aparece aqui na listinha. Mas já estou colocando aqui. Todo dia eu vou fazer questão de reparar. Pois bem. Onde fica exatamente? Pronto. Quando você entra lá no perfil, né? Assim, aí fica ali as playlists. Pronto, é assim que fala, né? Fica ali as playlists daquele canal. Aí tá lá, por livro. Viu? Nada. Atrasada é quem nem começou, viu, Janiele? Oh, Bárbara, ela só consegue a partir das 8 horas, né, Bárbara? O meu esforço é grande para começar, né, de 7 horas. Porque a gente começa o dia várias vezes, né? Para honrar o Senhor nas primeiras horas, realmente é um esforço, né?
O seu modo de pregar é muito bom. De ouvir, muito calma. Tem muito, vou recuperar no YouTube. Olha só, a Cesaltina também vai lá, né, Cesaltina? É sim, nosso corpo pertence ao Senhor. Tudo que nos diz respeito, né? Sim, queridos. Travou? Tá travado, queridos? Pra anotar. Oi, gatinha. Rosa Maria. Tá certo. Colocar também o nome de Rosa. Está travado, queridos? Está travado agora? Leia, você quer que coloque o nome de Gabriel? Vitor Gabriel. Glória a Deus. Pra tu não, Jair? Não. Tá certo. Eita, 9 horas. Vamos lá? Amém? Tá travando não, né, Bárbara? Pronto, alguém comentou. Vou sim no YouTube, estou recuperando os livros anteriores. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bom, sabe? Porque quando a gente chegar, por exemplo, em 1ª e 2ª Crônicas, a gente vai lembrar de muito que a gente viu em 1ª e 2ª Reis. Quando a gente chegar nos profetas, porque esses profetas estão profetizando nesse período aqui, nesses tempos, também vai fazer, vai encaixando, sabe? A Bíblia ela é autoexplicativa. Né, assim, a gente para realmente para ouvir, porque é ela que fala conosco, né? É Deus, né? Falando. Então, ela vai se encaixando. Daí a importância de conhecer ela completamente, né? Então, vamos lá, queridos. Amanhã, então, 17 horas, amém? E amanhã, então, eu tenho um compromisso ainda mais cedo, tanto amanhã como depois. Na igreja, ciclo de oração, escola bíblica, é minha vez de conduzir a classe das senhoras ali. E aí, vamos começar a 1ª Crônicas. Glória a Deus. Sim, Anderson Aguinaldo, certo? Anderson com A. Glória a Deus. E tá chegando o dia do nosso jejum. É assim, esse mês assim cumpridou um pouquinho. Só termina, né, assim, na próxima sexta-feira, não é? É a nossa semana do jejum em nosso ciclo de oração. Todos os dias tem 2, 3 congregações. E nós vamos e o nosso dia é o último, né? Assim, é o último dia do mês, hein? É quando a gente agradece, né? Entrega, agradece ao Senhor pelo mês que está findando e vamos receber, né? Assim, em jejum, o mês que está começando. Então a gente começa, pronto, na próxima sexta-feira, ao pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do dia 1º. Amém? Assim, eu faço, minha mãe faz também, além de estar ali, né? No dia do jejum, com as irmãs, né? Também em jejum, né? Com elas. Enfim, e apresentando o seu nome. Amém? Tibúrcio não veio hoje, né? Mas ele estava ontem, antes de ontem. Amém? Então, todo dia, né? A gente apresenta. Inclusive, em nossa campanha de Daniel, essa oração, né? 3 vezes ao dia. Ei, eu não sei, queridos. Ajuda, Jair. Jair vai dizer amém, a paz do Senhor. Bom dia a todos. Não sei, queridos, não sei me despedir, mas vamos lá. Amém? Minha mãe e minha irmã precisam desligar na minha cara, acredita? Porque eu não sei ir. Mas tô tão feliz de chegar, é uma vitória tão grande, né? Que eu fico apegada. Mas enfim, até amanhã. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Como nós te agradecemos, Senhor. Né? Por concluir juntos 2ª Reis. Glória a Deus. Aleluia. Então, coisinha. Aí é quando ela quer, hein? Vamos lá. Glória a Deus. Eita. Não quer ir, não. Acostumada a ficar mais tempo, né? Assim, vamos lá, mocinha. Amanhã estamos de volta. E Cesaltina também, Jair também, Aure, Riso, né, meninas? Silvana.
Janiele, Bárbara, viu? Vamos lá? Pronto. Pai. Aí fica abrindo outras coisas que eu não entendo. Vamos, querida. Ó. Até amanhã, queridos. Até amanhã, meninas, meninos. Até amanhã. 7 horas, amém? 7 horas.